Salve, salve família vascaína, já vou abrir esse vídeo te perguntando, você está preparado para o resultado dessa simulação? Eu não. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, tá? Vamos fazer tudo ao vivo aqui e com responsabilidade. Não vou colocar o Vasco ganhando tudo, né? Aqui é drama. Aqui tem que ter coração forte para aguentar essa simulação aí. Chega chegando o dedo no like para dar aquela força pro nosso trabalho. Se gostar do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Ó, só trazendo a informação que o Corpo de Bombeiros esteve na manhã de hoje em São Januário fazendo uma vistoria que faz parte daquela análise do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que pode ser, né, assinado entre o Vasco e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Foram lá ver as questões de segurança relativa ao Corpo de Bombeiros, né? Saída de emergência, extintores de incêndio, enfim, essas coisas que remetem a esta corporação, beleza? Mas o assunto principal deste vídeo é a simulação da tabela do Brasileirão. Vamos até o último jogo aqui. Então vamos rápido, né? Eu só vou parar nos jogos do Vasco. Os outros eu vou passando palpite a palpite aqui, beleza? Então vamos lá. Sem clubismo, hein? Sem clubismo. Flamengo vence o Atlético. Internacional. Internacional empata com São Paulo. O Santos e Cruzeiro empata, né, cara? Acho que não sei se o Santos vence esse jogo, não. Cruzeiro trocando de técnico, 2-2. Fortaleza e Corinthians. Vou colocar vitória do Fortaleza. Coritiba e Bahia. Será que o Coxa consegue ganhar do Bahia? Não sei, cara. Vamos pôr empate. Red Bull e Bragantino empata também. Cuiabá e América. Cuiabá vence. Palmeiras vence o Goiás. Vasco e Fluminense eu vou pôr um empate. Aqui é assim. Ah, mas dá pra ganhar. Dá. Mas vou colocar empate. Atlético Mineiro e Botafogo. Vamos colocar aqui. Vou colocar que o Galo vence, velho. Vou colocar que o Galo vence esse jogo aqui. 24ª rodada. Bahia e Santos. Ó, muitos confrontos diretos, hein? Bahia e Santos eu acho que o Bahia vence, cara. Bahia 2-1. Vasco tem que vencer o Curitiba de qualquer maneira, 2-0. América Mineiro, arranca um empatezinho com o Red Bull, tá bom, né? Goiás e Flamengo. Eu acho que o Flamengo até ganha, mas vou pôr o Goiás segurando pelo menos um empate. Fluminense e Cruzeiro, da Fluminense, 2-1. São Paulo e Fortaleza, da São Paulo, 1-0. Atlético Paranaense e Inter, empata, 2-2. Grêmio e Palmeiras, empata, 1-1. Coritiba e Botafogo é 0-0, não precisa nem de jogar. Galo e Cuiabá, vamos aqui de 2-1 pro Galo. Opa, quase, hein, produção, quase que a gente perde tudo. 25ª rodada, Flamengo vence o Bahia, 3-1. Botafogo vence o Goiás, 2-0. São Paulo e Corinthians é clássico, empata. Santos e Vasco. Nossa senhora, olha a tabela, olha o tanto que é importante o Vasco ganhar esse jogo. E eu acho que a gente tem futebol, cara. Eu acho que a gente tem futebol. Santos fora. Eu vou ser humilde. Eu acho que aqui o Vasco vence, mas eu vou pôr empate. Red Bull e Palmeiras. Empata. Cruzeiro ganha do América. Clássico 2-1. Internacional vence o Galo em casa 1-0. O Coritiba, clássico, hein? 2-2. Fortaleza empata com o Grêmio 1-1. E o Cuiabá empata com o Fluminense também 1-1. 26ª rodada. Fluminense e Botafogo. Clássico 1-1. Vasco e São Paulo. O Vasco ganha. O Vasco sempre ganha do São Paulo, jogando em casa. Sempre não, né? Mas boa parte das vezes. 2-1. Olha lá, ó. Agora que a gente conseguiu passar o Santos. Vai demorar, hein, família? Palmeiras e Santos. É clássico, mas o Palmeiras vence. 2-1. Corinthians e Flamengo. Corinthians dificulta, empata 0-0. Goiás e Bahia. Aqui eu acho que dá Goiás, cara. Acho que o Goiás tá ligeiramente melhor que o Bahia. O Galo vence o Coritiba. Inter e Grêmio empatam 2-2. O Atlético empata com o Bragantino. Fortaleza vence o América Mineiro 2-1.
e Cuiabá e Cruzeiro empatam em 1-1. 27ª, tá chegando. Fluminense e Corinthians. O Flu ganha. Vasco e Fortaleza, jogo difícil. Jogo difícil, Vasco jogando em casa, aqui nós temos que arrumar essa vitória, 2-1. Palmeiras vence o Galo 1-0. O Santos, eu vou dificultar nossa situação aqui, consegue vencer o Bragantino 2-1. O Goiás segura um empate com o São Paulo 2-2. Cruzeiro perde para o Flamengo 2-1. Grêmio vence o Atlético. Coritiba vence o Goiás. O Bahia, nossa, aqui, hein? Acho que empata com o Internacional. E o América Mineiro arranca o empate aqui com o Botafogo. 28ª, aqui vai faltar só 10, hein? Flamengo e Vasco. Eu vou ser humilde. Os caras são favoritos, eu vou pôr vitória deles. Odeio fazer isso aqui, dói no coração. Mas é pra simular o pior cenário possível. Botafogo vence o Atlético 2-1. São Paulo ganha do Grêmio 2-1. Corinthians ganha do América 2-0. Red Bull e Fluminense empatam 1-1. Cruzeiro e Galo, é clássico, né? 0-0. Internacional e Santos. Vou pôr o Santos segurando um empatezinho aqui. Coritiba perde pro Palmeiras. O Bahia. Acho que aqui o Bahia ganha, hein? Bahia ganha do Fortaleza 2-1. Passa o Vasco. Vasco volta pra zona. Cuiabá e Goiás 1-1. Reparem, tô colocando o pior cenário pro Vasco. Fluminense ganha do Goiás 1-0. Vasco e Inter 1-0 Vasco. Palmeiras e São Paulo empatam em 1-1. Santos e Coritiba empatam em 1-1. Red Bull perde pro Galo em casa. O Galo dando uma recuperada aí. Cruzeiro e Bahia 1-1. Grêmio e Flamengo. Vou pôr vitória do Grêmio. Atlético e América, vitória do Atlético. Fortaleza empata com o Botafogo. E o Cuiabá empata com o Corinthians. 30ª rodada tá chegando a hora. Flamengo e Red Bull. Flamengo ganha. Botafogo vence o Cuiabá. O Palmeiras vence o Bahia. O Corinthians vence o Santos 1-0. Goiás e Vasco fora de casa. É outro jogo que eu acho que dá pro Vasco ganhar. Mas eu vou na humildade, vou pôr empate fora de casa. Galo e Flu empatam 1-1. Inter e Coritiba. Vou pôr o Coritiba segurando o empate aqui. Atlético e São Paulo empatam 2-2. O Fortaleza vence o Cruzeiro. E o América vence o Grêmio aqui na 30ª rodada. 31ª, Flamengo vence bem o Santos 3-0. Botafogo e Palmeiras empatam em 1-1. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo vence. Corinthians e Atlético 2-2. Goiás e Red Bull. Jogo difícil pro Goiás aqui, né? 1-1. Galo e Fortaleza 1-1. O Inter vence o América. O Coxa arranca o empate com o Grêmio. Bahia. Aqui pode até perder pro Fluminense, né? Vou pôr 1-1. E vou pôr outro empate do Vasco aqui. 1-1. Dá pra ganhar do Cuiabá lá. Seguindo, 32ª. Fluminense empata com São Paulo. Vasco e Botafogo. Clássico, termina empatado 1-1. Palmeiras empata com o Atlético em casa. O Santos. Aqui pode até perder pro Cuiabá também. Vou pôr 1-1. Vou pôr vitória do Santos. Vou dificultar a nossa vida aqui. Vou pôr vitória do Santos. Red Bull e Corinthians. Red Bull ganha. Cruzeiro e Inter. Vou pôr 1-1 aqui. Grêmio vence o Bahia. Coxa e Goiás. Difícil esse placar aqui, em 0-0. Fortaleza e Flamengo 0-0. E América e Galo 1-1. 33ª, Flamengo e Palmeiras. Jogo decisivo, hein, do campeonato. Eu vou pôr o Flamengo vencendo aqui. Botafogo. O Botafogo empata com o Grêmio. O São Paulo vence o Red Bull. O Corinthians empata com o Galo. Goiás e Santos, hein?
Complicada essa situação aqui. Vou pôr um empate. 1-1. Cruzeiro e Vasco fora de casa. Dá pra pegar pelo menos um empatezinho. Inter e Fluminense 1-1. Atlético e Fortaleza 0-0. Bahia e Cuiabá 1-1. América Mineiro e Coritiba 2-2. Flamengo e Fluminense empatam 2-2. O Vasco vence o América em casa bem, 2-0. Palmeiras vence o Inter 1-0. São Paulo empata com o São Paulo. Santos e São Paulo empatam no Clássico. O Red Bull arranca o empatezinho do Botafogo aqui. Galo e Goiás, o Galo vence. Grêmio e Corinthians, o Grêmio vence. Coritiba e Cruzeiro, vou pôr vitória do Coritiba. Bahia e Atlético, vou pôr uma vitória do Bahia aqui. Faz tempo que eu não ponho o Bahia vencendo um jogo, né? E o Cuiabá, vou pôr vencendo o Fortaleza 2-0. 35ª. 5, 6, 7, 8. Faltam 4 rodadas. Fluminense vence o Coritiba. Botafogo vence o Santos. São Paulo vence o Cuiabá. Corinthians empata com o Bahia. O Goiás com o Cruzeiro. Jogo difícil, hein? 1-1. Galo e Grêmio 2-2. Inter vence o Red Bull. Vou pôr derrota do Vasco pro Atlético na Baixada. A gente dificilmente vence eles lá há muito tempo. Fortaleza arranca um empatezinho com o Palmeiras. E o América perde pro Flamengo de 1-0. 36ª, Flamengo e Galo. Vou pôr vitória do Flamengo. Vasco e Corinthians. O Vasco não vence o Corinthians não sei há quantos anos. Vou pôr 1-1. Palmeiras vence o América. O Santos empata com o Fluminense. Red Bull empata. Cruzeiro. Difícil o Cruzeiro ganhar do Furacão, né? Vou pôr 1-1. Grêmio vence o Goiás. Coritiba empata com o Botafogo. Bahia e São Paulo. Vou pôr 1-1. E Cuiabá e Inter 1-1. 37ª penúltima rodada. Flamengo e Cuiabá. Empata. Não vou pôr vitória do Flamengo. O Flamengo passando o Botafogo. Só que o Botafogo ganha do Cruzeiro. Volta à liderança. Palmeiras e Fluminense. Empata esse jogo. Corinthians e Inter empata esse jogo. Red Bull e Coritiba. Vou pôr o Coritiba arrancando um empate. Galo e São Paulo empatam. Aqui eu vou pôr vitória do Grêmio 1-0. Atlético Paranaense e Santos. Vou pôr o Santos segurando aqui um empatezinho. Goiás segurando empatezinho. E a América eu vou pôr perdendo pro Bahia. Vou pôr empate também. E última rodada, Fluminense e Grêmio. Fluminense vence esse jogo. Vasco e Red Bull. Red Bull não quer mais nada com o campeonato, ó. Que vitória do Vasco. 2-1. E Vasco se livra do rebaixamento. São Paulo e Flamengo. Vou pôr aqui o São Paulo melando o título a chance de título do Flamengo. Vou pôr o Santos vencendo o último jogo. Goiás vencendo o último jogo. Cruzeiro vencendo o último jogo. Inter vencendo o último jogo. Coritiba vencendo o último jogo. Bahia vencendo o último jogo. E Cuiabá vencendo o último jogo. Todos os nossos adversários diretos vencendo a última partida. E a gente termina em 13º lugar. Bom, eu acho que eu fui bem honesto. Coloquei o Vasco perdendo para adversários fora de casa, empatando os clássicos, perdendo o clássico para o Flamengo, né? Coisas que a gente pode arrumar um pontinho aqui ou ali. Eu posso ter sido pesado demais com os nossos adversários, né? Com o Goiás, com o Cruzeiro, principalmente com o Santos, né? O Santos caindo bastante. Mas eu fui com o coração. Aqui eu segui meu coração e terminou dessa forma. Concorda ou discorda, família? A gente pode fazer simulação, a gente pode espelhar 5 jogos pra frente. O time é jogo a jogo. O time só tem que pensar no jogo contra o Fluminense. Terminou o jogo contra o Fluminense? Agora nós vamos pensar no próximo jogo. E assim por diante. Certo? Quanto mais pontuar, mais fácil vai ser isso aqui. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado. Façam também a simulação de vocês e comente aqui no nosso canal.
Quem quer mais conteúdo de Vasco Kart passando ali no cantinho da tela, só clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Até lá!